Olá pessoal, tudo bem? A nossa aula hoje será de Sociologia, o nosso papel na sociedade atual. Então eu vou começar falando para vocês sobre a diversidade de papéis que exercemos na nossa sociedade atual. Nós vivemos diversas situações de vida, no esporte, na família, na igreja, na escola, e em cada uma dessas atividades a gente exerce determinadas funções. No futebol podemos ser zagueiro, podemos ser goleiro, na família pai, mãe, irmãos, né? Na escola, aluno, professor, diretor, enfim. É uma diversidade de atividades que nós exercemos na nossa sociedade atual. No mundo profissional, nós também exercemos atividades diversas, conforme as suas aptidões, conforme o seu desejo, né? E a sua formação. Então há uma diversidade de atividades econômicas, né? De profissões. Podemos médicos, enfermeiro, engenheiro, advogados, professores, motoristas, entregador de botijões, domésticos, gari. E é interessante eu dizer para vocês que nunca nós podemos supervalorizar determinadas profissões, determinadas atividades, em detrimento das outras. Cada qual tem o seu momento e tem a sua importância. Essa importância, ela é visível nos dias de hoje, nesse momento de pandemia, em que nós temos hoje como destaque determinadas atividades consideradas nesse momento essenciais. As atividades de saúde, todas elas. Vocês vejam que o transporte, né, os caminhoneiros, as atividades relacionadas às comunicações, o entregador de bujão, o gari, que falei anteriormente, né? Essas pessoas, elas estão nas ruas, elas estão exercendo as suas atividades para que nós possamos ficar em casa. Então vocês vejam que em cada momento, determinadas atividades profissionais, elas se destacam, né? Elas tornam-se essenciais, importantes. Agora, como já disse anteriormente, não devemos supervalorizar umas em detrimento das outras. Se a gente voltar um pouco no tempo e retornarmos ao período pré-pandemia, nós vamos perceber que o auge do momento era as atividades futebolísticas, né? As atividades profissionais dentro do futebol. O Flamengo em ascensão e os jogadores supervalorizados, né? Idolatrados por todos. Vocês vejam que agora nós tivemos um momento de calma no futebol e as atividades que se destacaram, que estão se destacando, são essas essenciais e principalmente aquelas que são conduzidas por conhecimentos, né? Resultantes de pesquisa, resultantes de uma escolaridade cuidadosa. Vocês observem que hoje, né, nós clamamos por pesquisa científica que dê resposta a essa pandemia que estamos vivendo na atualidade. E nós, talvez vocês, o meu caso, estamos em casa, em recolhimento, mas também estamos sendo igualmente importante, porque é dessa maneira que a gente está impedindo que esse vírus se propague,
que essa Covid-19 se expanda, né? E que torne o nosso sistema de saúde superlotado, incapacitado de atender com qualidade a todos. Uma outra questão interessante, né, que cabe a gente comentar um pouco nessa nossa conversa, é a questão da pesquisa científica, em que nós estamos depositando toda a nossa fé, emanando forças positivas para que o conhecimento científico, a pesquisa científica, ela nos traga respostas positivas para esse momento, como já falei anteriormente. Mas é interessante que a gente perceba que em um passado próximo fizemos uso indevido da pesquisa, em que voltamos os nossos recursos, grande parte dos nossos recursos, para uma pesquisa voltada para a guerra, para a indústria bélica, né? Para a produção de armamentos. E vieram Guerra nas Estrelas, vieram as bombas nucleares, biológicas, químicas, com uma capacidade de destruição enorme, como nós já trabalhamos isso em sala de aulas convencionais no passado. A descoberta espacial tem consumido valores financeiros enormes, gigantescos, mesmo sem que o homem tenha parado para pensar sobre os problemas que nós estamos vivendo aqui na Terra, que nós estamos vivendo aqui no nosso planeta. Uma diversidade de problemas sociais nos aflige, mas o homem tem voltado os seus recursos, os cérebros do mundo, para a pesquisa científica voltada para o conhecimento espacial. Então é o momento de refletirmos e percebermos que o estudo em primeiro lugar. Daí que eu estou trazendo essa mensagem dentro desse tema em debate, né, o nosso papel na sociedade. E percebam que a escola é um caminho que vai nos levar a um progresso maior e que esse progresso ele pode dar resultados na sociedade na qual nós estamos inseridos, né? A questão do laboratório, como falei para vocês já anteriormente, da pesquisa científica, é bem interessante, é importantíssimo, mas que também ele pode significar algo negativamente desproporcional, desde que seja utilizado para o mal, que não seja utilizado para as pesquisas científicas do bem, né? Já falei das bombas, e vocês observem que nós temos aí uma linha de pensamento, da qual não faço parte, em que argumenta que o vírus, coronavírus, ele foi criado em laboratório, né? E há também a outra versão de pensamento em que ele surgiu no macaco e daí foi transmitido para o homem. Mas vamos deixar essa discussão para lá, né? Um fato interessante, né, que nós temos que nós não podemos deixar no esquecimento é que na sociedade na qual nós estamos inseridos, participantes ativamente, positivamente, as instituições elas têm se voltado para a formação do homem em benefício do próprio homem. As igrejas, seja ela católica, evangélica, umbandista,
Elas sempre procuram aproximar o homem através do seu trabalho, né? Aproximar o homem de Deus. Significa aproximar os homens uns dos outros. Significa buscar a construção da paz, da harmonia e da convivência comum, conjunta e do bem entre todos. A escola, né, tem feito trabalhos significativos, relevantes, no que se refere aos cuidados que nós temos que ter uns com os outros, né? A proteção que nós temos que dar uns aos outros. O cuidado que eu tenho que ter comigo, eu também tenho que ter com o meu semelhante, com o colega que está ali ao lado. E aí vem os trabalhos que nós já realizamos, como vocês viram, na escola, sobre uso e prevenção das drogas, e uma diversidade de outros, né? A questão da prostituição infantil, que deve ser banida da nossa sociedade. Então, quando nós estamos exercendo a cidadania de tal maneira, nós estamos exercendo um papel de importância dentro da nossa sociedade. Nós estamos vivendo um período pré-política, pré-eleitoral. E é interessante eu dizer para vocês que, durante o período de campanha, nós temos que refletirmos, nós temos que pensar e não buscar resposta apenas para os nossos problemas individuais, particulares, mas as nossas ações dentro da política, a conversa que nós temos que ter com os candidatos, é sempre buscando resposta para problemas que voltados para o bem comum, para o bem de todos, né? Chega daquela questão individualista, né? Daquela questão pessoal. Vamos pensar na nossa rua, vamos pensar no nosso bairro, na nossa comunidade, que assim é que nós estamos exercendo um papel positivo dentro da sociedade na qual nós estamos inseridos. No campo, é bem interessante eu dizer para vocês que nós temos as nossas comunidades rurais. E essas comunidades rurais, às vezes, nós como estudantes, deixamos que as reuniões, que os acontecimentos comunitários aconteçam sem a nossa interferência, sem os nossos pontos de vista relacionados ao futuro da nossa comunidade. Nós estamos, nesse momento, representados por um período de pré-colheitas. E esse período, gente, seria um momento importante para que nas nossas reuniões nos organizássemos e buscássemos valorizar a nossa produção. Eu conheci uma comunidade anteriormente, chamada de Serra Velha, e lá é uma região, é um celeiro no que se refere à produção de castanha. No período da colheita, um camarada pega um jumento lá com não sei quantos sacos de castanha, vem e vende em Mauriti, outro vem e traz um AD20, lá eles produzem acima de 100 sacos de castanha. Onde, se eles se organizassem, eles tiravam o intermediário, aquela pessoa que vai só buscar a castanha lá na comunidade, no ar-condicionado, armazena e vende para o industrial ganhando um absurdo. Então, seria uma maneira da gente tirar o atravessador e aumentar o lucro de quem produz. É a mesma coisa o que acontece aqui agora com o milho. Então, deveríamos, no espaço rural, nos organizarmos e eliminar esse atravessador, buscar mercado direto com a indústria, com o grande comprador, para que nós pudéssemos aumentar
o lucro de quem cultiva, o lucro de quem trabalha. Então nós teríamos, é o que eu estou querendo dizer, que nas reuniões sentarmos, identificar os problemas que afligem a comunidade, debater esses problemas, eleger aqueles mais urgentes e buscar respostas para isso. Temos que sermos mais ativos, mais participativos e sempre com um olhar mais voltado para o bem comum, para que todos tenham acesso a uma vida de qualidade. Não podemos esquecer que vivemos numa sociedade desigual, com classes sociais, que vivemos numa sociedade em que há uma diversidade de culturas, de religiões, de cores, e que conviver com essas diferenças, com essa pluralidade, é uma obrigação, é um ato de respeito. E esse respeito, ele nos levará a um convívio respeitoso, que não vai afligir, que não vai contundir a liberdade de ninguém. Então nós temos que estarmos preparados para aceitar essas diferenças e conviver com essas diferenças respeitosamente. No momento, para finalizar o nosso vídeo, eu quero dizer para vocês que ficar em casa é um exercício de cidadania. O cuidado que nós temos devemos nos isolar, e o cuidado que nós temos, que cada um tem consigo mesmo, ele repercutirá nos outros, naquelas pessoas que estão no seu meio, que estão ao seu redor. Esse período de pandemia é exatamente o período em que foi adotado o sistema de aulas remotas, para que nós possamos exercer com sabedoria e com respeito aos outros, ficando em casa, no isolamento, na prevenção. Na próxima aula, a gente discutirá um outro tema e, em momentos posteriores, eu postarei uma atividade relacionada a esse tema, o nosso papel na sociedade. Então, até a próxima aula, pessoal.